Muito bem, acho que vamos para o próximo, Saurim. Vamos ver um pouquinho de fragilidade. Boa noite a todos. O meu nome é Fernando Saurim, eu sou residente do 2º ano de terapia intensiva pelo CEPET. Hoje eu fiquei encarregado, então, de conversar um pouco a respeito de síndrome de fragilidade em terapia intensiva. O artigo que me foi encaminhado, então, esse artigo desse ano, recente, da Intensive Care também, é de um grupo de pesquisadores, de estudiosos europeus, na sua maioria. Eles voltam seus estudos principalmente para pacientes idosos ou muito idosos, e tem 3 grandes estudos aí atrelados a esse grupo. Primeiramente, eles começam definindo a síndrome de fragilidade como um estado de alta vulnerabilidade para ocorrência de eventos adversos de saúde, incluindo esses, então, deficiências, dependência, quedas e a necessidade de cuidados a longo prazo, além da mortalidade. É composto principalmente, na maior parte das definições da literatura, por marcha lentificada, por fraqueza, por perda de peso involuntária, inapetência e exaustão ou fadiga excessiva, enfim. É importante, e na leitura breve ali, que eu fiz a respeito do artigo, nas referências, entender que a fragilidade em si, ela é um fator de risco independente para que exista maior mortalidade na UTI para os pacientes que são acometidos por ela. Então, esse risco aumenta, essa importância aumenta quanto mais idoso for o paciente. Ela implica em maior tempo de internamento em UTI, no prolongamento do internamento, implica também na maior incidência de necessidade e dependência de suporte orgânico por conta das disfunções orgânicas atreladas aí à incidência da síndrome, além também da diminuição da qualidade de vida pós-alta desses pacientes. Então, apesar de parecer que muitas vezes a gente vê um paciente entrando frágil dentro da UTI, ou, enfim, a gente não tem o hábito de graduar ou estratificar a fragilidade desse paciente. E não é um conceito estático, então o paciente ele pode entrar na UTI com certo grau de fragilidade e sair da UTI mais, menos ou igualmente frágil. Isso foi o que mostrou um estudo holandês, em que foram mais de 1.500 pacientes que entraram na UTI, foram estratificados contra a fragilidade, e metade dos pacientes que receberam alta saíram mais frágeis do que quando entraram, em comparação, e a outra metade saiu menos. Então, é um conceito que pode mudar ao longo do internamento, tanto para mais quanto para menos, quanto não mudar. Então, é importante a gente saber de qual parâmetro a gente está saindo. O padrão ouro para o diagnóstico e para a quantificação, digamos assim, para a detecção da síndrome de fragilidade, seria um processo diagnóstico que é colocado na literatura como o CGA, né? Então, Comprehensive Geriatric Assessment. Então, é um processo diagnóstico, não é um método. Ele depende de múltiplos profissionais, incluindo o geriatra, o médico emergencista ou intensivista responsável pela admissão do paciente, ou o clínico. Depende do fonoaudiólogo, do psicólogo, do terapeuta ocupacional. Então, é um método, aliás, é um processo bastante trabalhoso e, como eu disse, multidisciplinar. Ele tem que ser feito de forma sistemática, então já deu para entender que não dá para usar na UTI de forma rotineira, uma vez que ele exige bastante trabalho, bastante tempo para ser feito. Isso coloca, então, em pauta a necessidade de que haja o desenvolvimento de métodos ou escalas que sejam práticas, simples e que nos ajudem a identificar o idoso frágil no momento da entrada dele na UTI. Foi nesse cenário, então, que nasceu a CFS, a partir de um estudo canadense, que pela primeira vez criou uma escala pictográfica, ou seja, a partir de desenhos rudimentares, escalando de 1 a 7, e no futuro depois mais 2 graus, é claro, mas inicialmente de 1 a 7, gradualmente, então progressivamente aumentando o grau de fragilidade desse paciente dentro da escala. É fácil de entender, o primeiro seria o mais ativo, o menos comprometido pela fragilidade, e o 7 o mais comprometido. Então, inicialmente, essa escala canadense surgiu como uma forma fácil, prática e factível de se estratificar o paciente idoso quando ele entra no UTI quanto à sua fragilidade. Ela se mostrou como uma ferramenta de excelente reprodutibilidade,
tem uma concordância interavaliador de até 84%, então você pode aplicar ela em qualquer lugar do mundo e ela vai ser fácil, vai ter concordância entre os avaliadores. Ela se mostrou superior às demais escalas de fragilidade para predição prognóstica, então um paciente escalado como um CFS mais alto, ele vai ter um prognóstico pior e vai detectar isso com maior sensibilidade do que outras escalas. Então se mostrou como o mais próximo do ideal em termos de ferramenta prognóstica, diagnóstica de curto prazo, que é o que a gente precisa, né, para o paciente internado. Mas ela também se mostrou uma excelente ferramenta a longo prazo para os pacientes pós-internamento, dando aí uma janela de tempo de 6 meses, especialmente. E isso não exige que a gente use nenhuma outra escala e nenhum outro score geriátrico, que foi uma coisa que eu descobri que existem infinitos scores geriátricos para tentar definir prognóstico e fragilidade, enfim. Então, se eu usar só o CFS para o meu paciente, eu já vou estar fazendo um bom trabalho em termos de prognóstico. Atualmente, mais recentemente, tem se atualizado essa escala, como eu coloquei ali, tem mais outros 2 pontos que surgiram, e ela começou a competir com outros scores, principalmente foi esse Frail Score, e então, como é algo em constante evolução, ele tem se mostrado aí a necessidade de que se haja ou que seja feita a validação em larga escala. Como o paciente geriátrico, ele é muito frequente de ser internado em UTI, é uma população que interna muito na UTI, obviamente, é difícil que a gente consiga usar escalas recém-montadas, digamos assim. Então, a validação em larga escala ainda é uma necessidade para ambos, o Frail Score quanto o CFS, mas o CFS aí se mostrou uma ferramenta bastante sólida aí para fazer essa função. O Frail Score, eu mostrei ali para trás, né? Então, só voltando aqui, o CFS seria mais ou menos isso aí. Cada serviço pode adaptar o CFS da sua forma, da forma que for desejado. Eu digo adaptar, claro, colocar isso de forma que o médico responsável por isso consiga aplicar, mas ela gira em torno dessa escala pictográfica, como eu falei, e dessa graduação de 1 a 7 ou 1 a 9. O Frail Score, ele é um acrônimo, né? Então, para fadiga, resistência, o andar, a deambulação e a doença, o illness, né? E além da perda de peso. Então, você pontua 1 para cada resposta positiva, você gradua e tenta fazer algo parecido como faz o CFS. Na prática, esses scores, isso vale tanto para o CFS, tanto para o CFS quanto para o Frail, que a idade, se eu fosse encarar essa escala como um método diagnóstico, é como se conforme a idade fosse subindo, a área sobre a curva do método fosse aumentando, então encarando como sensibilidade e especificidade nos 2 eixos, né? Então, quanto mais idoso o meu paciente, mais sensibilidade e especificidade eu vou ter para identificar o paciente frágil. E isso fica claro de entender a sua importância quando a gente tem o costume de receber, às vezes, um paciente de 70 anos e encarar ele como menos frágil do que um paciente de 85 anos simplesmente pela idade. Então, esse mesmo grupo de estudiosos colocou e tentou validar o CFS nessa população. Enfim, já é um score validado, mas eles tentaram incrementar um pouco mais e colocando para pacientes vítimas de Covid, então, durante a pandemia. Aqui tem uma lista extensa, esses autores são todos do grupo também, do VIP, e esse estudo foi bastante interessante, aqui são 2 curvas Kaplan-Meier, e eu, assim, não vou ficar eu quero ser breve, então, basicamente o que eles descobriram no estudo dele, ou que surgiu de evidência, melhor dizendo, foi que a idade, quando a gente encara a idade isoladamente, ela é pior. Eu não consigo definir se um paciente é frágil ou não só pela idade, e vai ser pior do que se eu usar só a CFS para tentar predizer a mortalidade. Então, eu não consigo dizer se um paciente de 70 anos, como eu usei de exemplo, né, se um paciente de 70 anos, ele tem uma chance menor de morrer do que o de 85 anos, simplesmente olhando pela idade. Às vezes é um vício que se tem na UTI de tentar encarar o paciente de 85 anos como pior em termos de status do que o paciente com 70. Na realidade, a idade ela só se mostrou importante nos pacientes que não são frágeis. E, de forma bastante paradoxal, a mortalidade caiu conforme o avanço da idade. Então, tento não entrar muito a fundo nisso, mas era exatamente assim que estava colocado
nos resultados nem na discussão deles. Mas nos pacientes que são frágeis, essa diferença por idade não existe. Independentemente da idade, 1 a cada 3 pacientes frágeis somente sobreviviam. Então, aqui a gente consegue entender também o impacto da síndrome de fragilidade nesses pacientes, claro. E, para encerrar, essa foi uma figura bastante interessante que eles colocaram, a única figura do artigo, na verdade, um artigo bem curto, que demonstra aí, coloca em forma de imagem o exemplo de abordagem do paciente admitido. Aqui entenda-se pacientes idosos, né? Para pacientes idosos, especialmente admitidos na UTI. Então, esses pacientes são admitidos, a gente coleta uma história com idade, comorbidades, pode tentar classificar o grau de severidade da doença dele a partir de scores também, enfim. E a gente acessa, então a gente aborda a fragilidade. O que ele coloca como importante aqui, e isso está no título do artigo, né, que é importante a gente aferir, é importante a gente interpretar e levar em consideração aquilo que a gente aferiu e interpretou. E, primeiramente, para aferir a fragilidade nessa população, é importante que a gente se utilize de uma ferramenta sólida, certo? Então, de um score o mais validado possível e que a gente tenha consistência no serviço e entre os pacientes. Então, se eu uso o CFS, continuar usando o CFS. Se eu uso o Frailty, continuar usando o Frailty e assim por diante. Dentro do resultado que eu tiver, é importante que eu interprete ele de forma não dicotômica, mas sim tentando individualizar para cada paciente, tentando separar ele num paciente frágil ou não, e levar em consideração. Então, existem infinitas, eu acho que esse é o principal ponto de discussão desse artigo, que é como levar em consideração os achados que eu tenho quanto à fragilidade do meu paciente. Se é um paciente extremamente frágil, tanto em termos de classificação, quanto isso é nítido, é fácil de ver, fácil de diagnosticar, isso vai ser extremamente importante no momento de tomada de decisão terapêutica, na abordagem paliativa, enfim, entre outros, claro, aí tudo que envolve a tomada de decisão dentro de um paciente idoso, frágil, dentro da UTI. A gente já pode se planejar para a reabilitação num paciente que for mais frágil do que outro, a gente pode reduzir as expectativas e trabalhar isso com a família, se o paciente for muito mais frágil, assim como tentar colocar isso de forma transparente para os familiares, quando, às vezes, um senhor de 90 anos interna na UTI, às vezes não é o caso a gente ficar, e nem é o nosso trabalho de ficar tirando as esperanças da família, então, construir com coerência a tomada de decisão terapêutica para esses pacientes. Então, é isso. Muito obrigado. Ótimo também, Saulinho, muito bom. Acho que ficou claro de que nós lidamos com esse problema no dia a dia, mas nós pecamos pelo fato de não aferirmos isso de uma forma regular e sistematizada, né? A gente acaba levando em consideração a fragilidade dos nossos doentes de uma forma muito, muito informal. Acho que fragilidade precisa de voltar para um tema de fundo nas nossas reuniões e, de alguma forma, a gente precisa de entender melhor de que forma essa fragilidade impacta a gravidade do doente crítico e nós vamos tentar entender também com a doutora Lara, na reunião de fundo hoje, de que forma a gente pode utilizar essa informação no momento de fazer o início do suporte paliativo do doente crítico. Quero ouvir um pouquinho vocês aí antes da gente terminar e passar para a reunião de fundo. Alguém quer fazer algum comentário? Lauri, tudo bem, Lauri? Oi, doutor, tudo bem? Sim. Tudo bem, a gente comentou um pouquinho rápido hoje lá no Vita Batel, e você vai apresentar amanhã pela primeira vez os nossos dados, né, com a equipe multidisciplinar da UTI do Vita Batel.
e você estava me contando que, não me lembro exatamente qual é a porcentagem dos doentes idosos que você tem, e uma grande proporção dos doentes do VITA são doentes com mais de 80 anos de idade. Então, a idade não é o único fator que leva à fragilidade, mas muito provavelmente você tem, junto com esses doentes idosos, muito doente com várias fragilidades que internam lá e que, de alguma forma, isso estimula uma limitação de suporte terapêutico dentro da UTI. Queria que você comentasse um pouco o que você vai apresentar amanhã e um pouco da ideia do que você vê de fragilidade no VITA. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Lauriane, para quem não me conhece, quer dizer, a maioria aqui me conhece, acho que só a doutora Lara, que não deve conhecer. Boa noite, doutora. Então, o perfil dos nossos pacientes, o perfil dos nossos pacientes lá no VITA é muito idoso. Inclusive, hoje, revendo a análise de todos os dados que a gente consegue através do BD, né, do nosso banco de dados, 80% dos nossos pacientes são acima de 65 anos. Então, é uma população bem idosa, sendo que desses, 44% são acima de 85 anos. Então, é uma população realmente extremamente idosa. Porém, a nossa taxa de mortalidade é muito baixa, porque a gente vê que a longevidade, os cuidados, as medicações, eu acho que tudo isso é um perfil de paciente que não é SUS, é paciente plano de saúde, paciente particular, que tem cuidador, tem uma família bem presente, e são pacientes bem acompanhados, né? Então, acredito que por esse motivo, são pacientes que têm essa longevidade e acabam internando por alguma descompensação. Inclusive, eu brinco que eles são meus clientes, porque é sempre os mesmos, é uma rotatividade, dali 3 meses ele descompensa, ele interna, daí ele vai para casa, dá um tempo, o mesmo paciente volta novamente, dali uns 6 meses, então a gente brinca que são sempre os mesmos pacientes. Então, o que me chama atenção é isso, que apesar de ter quase 80% dos pacientes com uma idade avançada, a nossa taxa de mortalidade é muito baixa, em torno de 8%. Justamente, eu acho que pelo cuidado desses pacientes e por ter um acompanhamento ideal. Lógico, a maioria interna, SAVIA, né, sem limitação de suporte, e durante o internamento, não devido só à idade, porque às vezes a gente tem umas vozinhas de 97, super bem cuidadas, que você vê que a fragilidade não é tão... são vozinhas que são ativas, memória, atividade diária, tudo, são vozinhas que não é só a idade realmente que conta para a gente quantificar essa fragilidade, é mais o perfil de doenças crônicas, de cuidado com as comorbidades, enfim. Então, se a gente fosse só olhar para a idade em si, é uma coisa que assusta, mas são pacientes que nem todos têm toda essa fragilidade só por conta da idade. Acho que era isso, doutor. Posso fazer um comentário, doutor? Claro. Oi, Gabi. É rapidinho. É só porque a Laura falou e me chamou muito a atenção, porque a gente compara um hospital SUS com um hospital particular. Lá no Instituto, a gente também tem 80% dos nossos pacientes acima de 60 anos e são pacientes muito mal cuidados ao longo da vida. Nunca foram em um médico, nunca tomaram uma medicação de uso contínuo de uma maneira correta. Todas as doenças possíveis são descompensadas e isso impacta muito, porque às vezes a população não é nem tão idosa, mas tem uma fragilidade tão importante. Um paciente de 60 anos, você olha para ele, você dá 80. Então, eu acho que essa comparação também do paciente SUS com o paciente particular é uma realidade bem diferente.
Muito bem. A doutora Lara já está acompanhando a nossa reunião desde o começo, é uma gentileza dela. Doutor. Eu vou fazer uma apresentação da Lara antes da gente começar a reunião de fundo, mas a gente queria aproveitar um pouquinho, Lara, se você pudesse comentar um pouquinho dessa apresentação rápida de fragilidade e um pouquinho também de essa história de que só a idade ela não é suficiente para a gente poder fazer limitação de suporte de forma nenhuma, e de que forma, eventualmente, a fragilidade, de uma forma ferida, de uma forma mais regular, acho que esse é um defeito que o nosso grupo tem, isso pode causar um impacto melhor e um processo de decisão melhor no momento de iniciar uma atividade paliativa. Tudo bem, Lara? Oi, querido, prazer enorme estar aqui. Sim, a questão, primeiro, parabéns a todos, né? A questão da fragilidade, ela é bem interessante na UTI. Primeiro que é um conceito que a gente pegou emprestado da geriatria em grande parte, né? O que existe é essa literatura que vinha sendo desenvolvida pela geriatria, mas o que se percebeu é de que a fragilidade é um excelente... não sei se a palavra certa seria prognosticador, mas é uma excelente forma da gente começar a identificar os prospectos, né, desse paciente. Não só em termos de se ele vai sobreviver ou não ao UTI, mas como que as coisas vão ficar depois, né, caso o paciente sobreviva. E, de fato, embora tenha começado muito na geriatria, a idade per se, ela não é o único fator determinante da fragilidade. Você pode ter um paciente jovem que está frágil por uma série de razões. Quando a gente pensa no paciente crítico e essa relação com a fragilidade, eu penso muito nessa questão de reserva fisiológica, né? O quanto que esse paciente ele tem condições de dar conta, não só da sua condição, da sua doença, seja a doença crônica que ele tem, o quadro agudo que aconteceu, mas do próprio tratamento, né? Existe reserva fisiológica para isso. E o que a gente vê na literatura é isso, é que existe uma relação bastante interessante entre os diferentes graus de fragilidade e os desfechos dos pacientes, né? Em termos de tempo de ventilação mecânica, tempo de internação hospitalar, mortalidade, etc. Então, é algo que a gente vai ter que explorar melhor, né? Essa intersecção entre o paciente frágil na UTI e, em especial, o significado disso, né? Uma coisa é a gente entender a fragilidade do paciente e outra coisa é de que maneira a compreensão dessa fragilidade vai nos ajudar a moldar um plano de cuidados que seja adequado para aquele paciente, né? Então, essa é um assunto bastante interessante e eu acho que a gente vai ver muito mais sobre fragilidade em UTI na literatura nos próximos anos e décadas, porque a gente tem uma população geriátrica crescente e a gente vai ter que entender bastante sobre o assunto, não tem jeito. Muito bem. Obrigado a todos. Quero fechar a reunião e acho que valeu bastante a discussão desses dois trabalhos de hoje. Obrigado e boa noite.